Boa noite, meus queridos. Estamos para mais uma aula do Escatom. Hoje, eu e também o irmão Elias vamos estar dando esta aula, tá bom? Então, temos um assunto bem interessante, ah, falando sobre Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, onde diz lá: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Um hiato na criação ou um ato contínuo de Deus? Então é isso que nós vamos estar falando, tá bom? Vou pedir para o nosso irmão Almir estar colocando para nós a nossa apresentação de PowerPoint para seguirmos a nossa aula, tá bom? Muito bem. Então nós temos aqui nosso primeiro slide, tá bom? E aí, Almir, ele vai estar para ir clicando, conforme eu for pedindo para você, você pode fazer. Tá bom, meu querido? Então, só lembrando, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Um hiato ou um ato contínuo de Deus na criação, tá? O hiato seria um intervalo ah, e ou, como segue o nosso título, né? Ou será que é um ato contínuo de Deus? Eu, particularmente, creio nesse ato contínuo de Deus e é o que eu vou defendê-lo aqui. Depois, o irmão Elias vai falar sobre o hiato e o que ele crê e defende sobre isso. E nós vamos querer também, meus queridos, ver o que você, né, crê, o que você do Escatom crê sobre isso, tá bom? Pode dar mais um clique para mim, Elias, por favor? Então, aqui está o nosso versículo, o qual eu já li aqui para nós e gostaria de lê-lo novamente, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, isso é Gênesis. Mais um clique, por favor, meu querido. Que eu creio, pastor Ulisses, né? Creio que não há um intervalo nos dias da criação. E também, né, desde os meus estudos de seminário e nesse tempo pastoreando a igreja, eu tenho visto e lido de vários ah, teólogos e escritores que creem assim, tá? Ou seja, o texto aqui de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, eu vejo ele como um texto contínuo, um texto coerente, que revela um único ato criador de Deus. Eu não sei porquê, mas saíram umas palavras, né, que duplicaram ali. Eu acho que era probleminha lá no meu PowerPoint, mas tá bom, dá para entender, né? Por favor, Almir, mais um clique para mim. Pode dar mais um, por favor? Então, ou seja, o que eu creio? Que o texto ele é contínuo. Ou seja, Deus ele não parou e nem recomeçou. Então, quando eu vejo ali, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra, é algo contínuo, né? E até tem aqui, né, a conjunção e, ligando aqui um versículo no outro, né? Que é derivado do hebraico, tá? Ele é consecutivo, tá bom, meus queridos? Ele é consecutivo, ou seja, ele dá sequência, ou seja, ele indica uma continuidade,
e não uma interrupção dentro do nosso texto. E Almir, dá mais um play para mim, por favor. Ou seja, se você olhar bem, né? Então, ali no versículo 1, quando ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e pode clicar mais uma vez, Almir, aí você vê que é algo contínuo, né? Tendo essa conjunção que liga os versículos, tá bom? Ou seja, ele dá continuidade. Ele liga os versículos e, Almir, por favor, mais um clique para mim. O versículo 2, né, que fala. Então, olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra, e entra para o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Pode clicar aí, Almir, temos mais uma informação, né? Então, o verbo aqui, meus queridos, o verbo era, né, que deriva aqui do hebraico, ele significa simplesmente era mesmo, ou seja, ela estava. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, e ela era ou ela estava sem forma e vazia, e não tornou-se, tá bom? Portanto, a terra ela não se transformou em caos após uma destruição, mas ainda estava sendo ah, formada, tá bom? Ainda ela estava sendo formada, estava em formação, tá? É por isso nós temos esses termos aqui, e eu creio no que está descrito aqui para vocês, tá bom? Champlin, Russell Norman Champlin, ele, falando sobre isso, comentando sobre esse versículo, ele refere-se a um começo relativo das coisas, que Deus posteriormente levou que a fruição e a beleza. Uma ilustração, né, bem prática com relação a isso, falar de um construtor. Ah, tenho passado, né, por alguns lugares e também, né, a gente tem também se envolvido em construção, né, aqui nas igrejas, né, não é de hoje. O mais recente deles é ali na igreja em Heimberg. Então, de repente, um salão de quatro paredes, 10 e 20 por 8, ou seja, 81 metros quadrados de vão livre, e nós visualizamos ali uma casa pastoral, né? Ou seja, ela precisava ser construída ainda. Ela precisava, de repente, ser comprados os materiais para começar, né, a fazer uma casa. Hoje você olha lá, as paredes já estão todas levantadas, a parte elétrica quase finalizada, a parte hidráulica também já basicamente está finalizada, né, só colocar as torneiras, as paredes só serem pintadas e colocar janelas, né? Então, ou seja, daquilo que se começou num projeto, né? Ela está se concretizando. Minha esposa, meus queridos, ela já trabalhou muito, ela é artesã, ela já trabalhou muito com massinhas de biscuit, fazia noivinhos, né, de casamento, para topo de bolo. E é interessante quando ela começa a pegar aquela massa e faz uma bolinha, é uma cabeça, né? Faz lá uma trouxinha e aquilo lá se torna um braço ou então uma perna. E de repente você vai olhar de novo e ela começa, né, a dar forma àquele bonequinho. É isto o que Deus estava fazendo na criação. Quando Deus ele estava então ah, criando o mundo, então cada dia ali da criação ele foi dando forma, né, àquilo que ele queria, como a ilustração, as duas ilustrações que eu dei aqui, né, tanto de construção como também de um artesão, né, fazendo biscuit, tá bom? Então esse é um princípio
básico, né, que nós podemos compreender na palavra de Deus. Almir, por favor, mais um clique, meu querido. Vamos para o próximo slide, que é o quê, né? Deus aperfeiçoa o que ele começa, né? Então, o versículo 1 refere-se a um começo relativo das coisas que Deus posteriormente levou à fruição e à beleza. É uma citação de Champlin, tá bom? Ou seja, assim como um construtor começa uma casa, como eu já citei para vocês, com seus alicerces e materiais ainda brutos, Deus começou a criação com a matéria em estado inicial, para depois estruturá-la com perfeição, tá bom? Ao longo dos 6 dias. Então, meus queridos, o que eu vejo aqui na criação, tá? Foi um dia de cada vez. Então, quando Deus começou a criar, né? Então, ele fez ali a terra, é mais ou menos como pegar uma massa e você modelar ela, mas ela ainda está sem forma, ela ainda não tomou forma. E aí, nos próximos dias, é que Deus deu forma a isso, tá bom? A sua criação. Almir, por favor, mais um para mim, por favor. Então, estamos falando aqui sem forma, esvazia, e vazia, né? Ou seja, um estágio inicial, não uma ruína, tá? E a expressão hebraica aqui, ela significa sem forma e vazia. Isso é, né? Vazia. E isso descreve não descreve, desculpe, uma destruição, mas uma criação em desenvolvimento, ou seja, o estado inicial de uma obra ainda em processo, tá bom? Espero que dê para você visualizar, tá bom? Esse processo que nós temos aqui, pelo menos na minha apresentação aqui, ele era para aparecer um de cada vez, né? Então ia aparecer o número um, que aqui para a gente não está aparecendo, que vai dar o quê? Matéria inicial. Deus ele criou a substância básica do universo. Número 2, que você consegue visualizar ali à direita, né, na sua tela, estado informe. A Terra ainda não tinha estrutura definida, tá bom? Por isso ela era sem forma e vazia, tá? Número 3, do lado esquerdo abaixo, né? Um processo criativo. Deus moldará tudo nos 6 dias seguintes. Ou seja, primeiro dia, então Deus fez ali a terra, e nos próximos dias Deus foi moldando, né? E colocando tudo que Gênesis descreve, né? Na terra, sobre a terra, e também no firmamento. E quando você olha ali para o ponto 4, né, a perfeição final, ou seja, a obra será completada em beleza e ordem, e é o que Deus realmente fez, meus queridos. É o que Deus fez com a criação, né? Ou seja, o autor de Gênesis, ele elimina, né, esses ah, pensamentos, né? Eu vejo, né, e eu creio assim, de dar um espaço, né, de tempo, né, para então que haja esse caos, mas Deus, eu vejo Deus fazendo tudo em ordem, né? Tudo em ordem, ou seja, ah, para Deus, Deus Todo-Poderoso, ele foi capaz de falar e trazer tudo à existência na mais perfeita ordem, tá bom? É interessante que Champlin ele usa também uma ilustração, e eu gostaria de citar ela aqui para os irmãos, e ele fala de um artista que inicia uma pintura em uma tela. Ele começa em uma tela em branco, ainda sem forma, mas a beleza já está em sua mente. Ou seja,
A beleza do que vai ser aquela tela final já está na mente ali do autor. A princípio, ela é sem forma, ela é vazia, tá bom? Mas então ele, com as suas pinceladas, ele vai deixar aquela tela bonita, tá? Assim também a Terra, sem forma, era apenas o início da arte divina. Não um erro, né? Eu não vejo como um erro ou uma ruína, né? Poxa, a Terra era sem forma e vazia, né? Então, havia um caos, né? Por que que houve isso? O que que aconteceu? Não vejo assim, tá? O que eu vejo é que quando Deus inicia algo, pode parecer sem forma e vazia, mas ele já enxerga o fim desde o princípio. Mesmo quando não vemos ordem, Deus, ele está trabalhando. E ali em Gênesis foi o que ele estava fazendo. Então, meus queridos, dentro aqui da criação, dentro de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, eu vejo, né, uma obra contínua de Deus, tá bom? Então, a sequência, né? Ó, é interessante quando você vai estudar sobre os dias, ali você vê que são dias de 24 horas cada dia, e foi uma sequência, cada dia Deus fazendo um pouco para então concluir a sua obra, tá? Depois, né, se quiserem, eu posso citar, né, alguns escritores, tá bom? Pregadores que defendem também esta linha, né? Mas eu acho que seria interessante a gente ouvir, né, o que o nosso irmão Elias tem, porque eu acho que agora já entra no seu slide, né? Então, se o Almir quiser, só dá um clique para mim, Almir, só para eu ter certeza que vai para o próximo slide, que é o Elias. Não, então deixa eu só concluir aqui, tá bom, Elias? Com isso daqui, tá bom? Porque eu acho que é depois que vai. Então, sem forma e vazia, ou seja, um estágio inicial, não uma ruína, né? Eu já até tinha. Não, aqui. Eu sei o que aconteceu agora, o Almir. Eu não sei o que que aconteceu, mas ele duplicou aí os slides e agora que ele vai trazer para a gente o slide, a gente vendo todos aqueles pontos que eu falei. Isso eu já tratei, tá bom, Elias? Então, aqui só, na realidade, eu só destaquei com letras maiores, né? É o mesmo slide anterior, só que com letras maiores para ficar mais visível para a gente os quatro processos aqui. Agora sim, Almir, mais um clique aí que eu acredito que é o hiato. Isso mesmo. Muito bem. Então, não sei se o Elias já quer falar, defender a sua, ou quer voltar aqui. E colocar, né, o que eu penso, aí depois todos podem participar, perguntar. Se eu souber responder, eu vou responder. Se não, nós vamos pesquisar e a posição de todos, né? Vamos ver o que todos podem pensar. Diga, primo. Não, eu ia sugerir só isso, que eu tenho umas perguntas aqui, mas acho que é melhor realmente você expor aí para depois, no final, a gente fechar tudo. Certo. Klaus. Eu tô na fila. Tá bom. A irmã Cristina também. Então já vou até marcar aqui, botar a filhinha aqui, né? Almir, irmão Klaus e depois a irmã Cristina. Bem, vamos lá. Deixa eu tentar. Boa noite, pastor Lorival. Chegou? Tá tudo bem? Tá tudo bem lá, amado? Que bom, graças a Deus. Graças a Deus. Então, pastor Ulisses, se puder colocar, ô primo, puder botar o meu slide aí, que o pastor Ulisses fez para mim. Obrigado, viu, pastor? Eu vou tentar aqui, tá?
Quer mais, primo? Por favor. Tirar um pouco, primo, por favor. Não está Fecha sem aparecendo. o. Fechar? Melhor fechar. Vamos lá. Tá. Fica. Eu espero que vocês consigam entender o raciocínio, né? O Gênesis 1:1, no original, ele está Bereshit bara Elohim, que é no princípio. Se você fizer uma tradução ao pé da letra, ele está no princípio Deus criou. Muitos acreditam, e eu acredito também, que é uma referência à Trindade, porque Elohim é Deus no plural, né? Que seria Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E então eu creio firmemente nisso, que originalmente ele está dessa forma. Então tá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o versículo, o Gênesis 1:1. Aí o 1:2 ele fala: a terra, porém, ela se forma e vazia. Então, o argumento que eu considero, em primeiro lugar, Deus não faria uma terra que seria um caos. Ele não criaria, talvez o caos, o termo não seja muito próximo para se falar, mas a terra era só água, né? Era só água e era escuridão. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, que é o versículo, acho que logo seguinte, mas é super conhecido. 1 e 2 mesmo, que ele fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Ruach, que é o Espírito de Deus, pairava sobre todas aquelas águas lá. Eu fico pensando que é uma coisa assim absurda, né? Aquela escuridão total, só água e o Espírito de Deus pairando sobre lá. E quando a gente pensa no Espírito de Deus, nós temos que pensar no Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. Aqueles que defendem, como eu acho interessante, eu realmente, entre aspas, defendo, mas quero usar aqui uma frase do pastor Pierre, que eu gosto muito. Às vezes ele falava: eu defendo, mas eu não morro por isso. Então, é a minha posição também. Eu defendo, mas não morro por isso. Então, eu entendo que há uma separação exatamente por quê? Porque Deus não faria uma coisa assim que vou fazer a terra sem forma e vazia. Então, por que que ele ia fazer sem forma e vazia para ficar lá? Não, se ele fizesse, ele faria muito bem feito, como ele fez depois. Então, as pessoas usam aquele versículo, e eu acho interessante, na referência à queda de Satanás, que está que tá em Isaías 45:18. Primo, se você puder colocar esse versículo para mim, por favor. Isaías 45:18. Que assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Obrigado, primo. Então, assim, é, aquilo que Deus não ia fazer uma terra que não fosse para alguma coisa. Como é que vai criar vazia? Não. Ele criou alguma coisa, na minha visão, uma coisa linda, maravilhosa, que eu não faço ideia de como seja, mas eu quero voltar. Primo, coloca, por favor, conhecido, mas vamos colocar Ezequiel 28, de 12 a 17, aquela profecia referente que né, muitos acham que se refere a Satanás, tem aqueles que acham que não se refere. Eu, particularmente, acho que se refere a Satanás. Ezequiel 28, de 12 a 17. Vamos lá. Estavas no Éden, o 13, estavas no Éden, né, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, tá, ouro, não sei o quê, aquilo tudo, né, um lugar assim maravilhoso. Obrigado, primo. Se quiser tirar, você pode tirar. Então, assim, se nós vamos lembrar que o Éden que a gente conhece não era assim, o Éden que Deus criou depois era terra, era planta, não tinha pedra preciosa, não tinha nada. Então, essa criação, ela ocorreu em algum momento lá atrás, ela aconteceu. Esse jardim de Deus aí. E foi
isso o Éden que nós conhecemos, que foi criado a partir do capítulo 2 de Gênesis, se não me falha a memória. Então, outra coisa que eu considero, aonde, se nós pensarmos que Deus criou a partir de um e 2, que não há hiato nenhum, de 2 para cá, a minha pergunta fica para que vocês aí, pastor Ulisses, depois me diga, aonde nós vamos colocar os dinossauros, os monstros diluvianos que existiram, tem fósseis dele aí. Monstros. Onde estava isso? Onde estava isso de Gênesis 2 para cá? Não tem. Então, ou seja, isso aconteceu antes. Aconteceu antes. Então, esse é o meu pensamento. Então, houve alguma coisa, em outras palavras, Deus destruiu tudo e a Terra ficou sem forma e vazia. Quanto tempo? Não sei. A ciência fala, foi criada há milhões e milhões de anos. Pode até ser que essa Terra, antes desse caos, ela foi criada há milhões e milhões de anos. Eu não sei. Eu só sei que depois disso, a partir do versículo 2, né, aí Deus começa a moldar, né, a criar essa terra que nós conhecemos, com a separação de terra e de água, e aí começa a criar. E depois ele vai lá e coloca o homem. Né? Enfim, basicamente é o que eu penso a respeito, usando esses versículos, né? Eles não são totalmente claros, obviamente, mas me levam a pensar que seria assim. E uma coisa que eu acho interessante aí também, uma cutucada aí nos tri, né? Que lá é muito claro quando Deus fala que ele criou o nefesh, né? A alma no homem, depois ele sopra o sopro da vida, o espírito da vida, o pneuma, no corpo do homem que ele moldou do barro. Então, é meu pensamento maior a respeito de corpo, alma e espírito é exatamente na criação. É onde eu mais me firmo para entender que é tri. Né? Mas, basicamente, é isso que eu queria dizer. Se eu te lembrar de mais alguma coisa, eu falo. Está feita a minha exposição. Então, colocações, perguntas, fiquem à vontade. Obrigado. Pelo sorte que eu tenho aqui, eu tenho o primo, depois o irmão Klaus e depois a irmã Cristina. Aí vocês perguntem, coloquem, fiquem à vontade, irmão. Tudo bem. Sou o primeiro, então. De fato, o tema é bem difícil, não temos muitas informações aí, mas especificamente, eu não sei se eu vou fazer uma pergunta, ou de repente é mais aí uma forma que eu tenho pensado aqui, no versículo 1, se de fato era na sequência, conforme o pastor Ulisses falou, e não houve esse hiato, conforme o primo acabou de comentar, o versículo 1 não teria que ser redigido como no princípio criou Deus os céus e os mares, né? Como o primo mesmo falou, né? Porque nós só podemos ver a expansão aparecendo no versículo 7, né? Que é a terra surgindo no meio das águas. Então, claro, dá para se formar uma teologia aqui, mas no princípio criou Deus os céus e a terra. Terra seria de fato a terra, o que nós conhecemos como terra. E aí, nesse caso, se sim, poderíamos ir para o lado aí do que o primo citou, né? Que houve uma criação anterior, antes da queda, enfim, né? E depois foi refeito. Mas é só uma colocação, não sei o que o pastor Ulisses acha dessa mudança no versículo 1, pastor Ulisses. Criou Deus os céus e os mares. Só uma. Pastor, antes dele falar, primo, eu acho importante que a gente coloque nas nossas mentes, porque normalmente que nós pensamos de céus e terra, nós olhamos para o céu, né? Céu e a terra aqui. E na verdade não é isso, porque
em cima, nós não temos o que nós chamamos de céu, na verdade é o firmamento. Então, nós temos lá em cima, se você olhar à noite, no dia estrelado, você tem milhares, milhões de estrelas, de estrelas que, segundo a ciência, elas são milhares de vezes, milhões de vezes maior do que a Terra. Eu, na minha mente finita, eu não consigo entender como uma estrela é tão grande do que a Terra, e se tantas lá em cima, tão longe. Ou seja, nós estamos vendo que esse universo ele é muito grande. Nós somos um grão de areia nele. Olha quantas galáxias que a ciência já descobriu que nós temos. Que tem, são várias galáxias como a Terra. Então, assim, nós estamos falando de uma coisa absurda. Então, no princípio que o Deus, os céus e a terra, com os céus, nós temos que entender como firmamento. É diferente do que nós pensamos de céu e terra, entendeu? Essa colocação que está fazendo. Ah, pastor. Isso. Então, Almir, eu creio que ali já era a Terra, o globo terrestre, que Deus criou, né? E aí, a partir então daquela primeira criação, ele vai começar então a moldar ela, fazer a separação entre a água e a terra seca, como a Bíblia diz, né? Mas eu creio, Deus já fez, né? Ele não criou a água, né? O planeta era só água, né? Para depois aparecer a terra. Já era a terra, precisava agora Mas, da mas, terra aparecer. mas no versículo 7 ele diz que aí ele começa a surgir, aí a terra começa a surgir a partir do versículo 7. Isso, surgir da água, né? A água que Não, estava. surgir na terra, né? No meio das águas. Isso, porque estava inundada, né? Ou Então, seja, a, a água cobria a terra. então só existia água, né? Só água, pelo que eu entendo. A- Como o Elias também falou, ele usou firmamento, né? Mas Isso. às vezes até é algo que eu fico me perguntando. Muitas vezes, quando nós queremos mudar aquilo que está escrito na Bíblia, se de fato céus aqui não é céus, e a gente tem primeiro, segundo e terceiro céu, então por que já não vem a tradução como firmamento e não como céu? É isso que não só né, aqui, né, nessa no que estamos vendo, mas em grande parte de textos bíblicos, mas está escrito assim, mas não é assim, é outra coisa. Então eu sempre me coloco uma interrogação, mas espera aí, se é outra coisa, por que que não está escrito essa outra coisa? Né? Então, no caso aqui, eu entendo, criou Deus os céus e a terra, entendo como céus realmente, de fato, e aí céus, se a gente for dar primeiro, segundo e terceiro céu, e a terra, no caso, aí poderia ter sido mares, na interpretação do primo aí. Não, eu entendi o que você quis dizer agora. Né? Mas então, eu vejo que você crê também que criou a terra é terra, né? Se ela estava coberta de água, estava coberta de água, né? Mas ainda era terra, né? Sim, O mundo que nós habitamos, né? É isso, né? Não sei se sim. algum outro irmão queria comentar sobre isso, né? Que talvez até entendeu melhor do que eu aí a pergunta e a colocação do Almir. Tem uma ordem aqui, a irmã Cristina, não, perdão, o irmão Klaus, tem na ordem o irmão Klaus, depois a irmã Cristina, depois o irmão Daniel. Depois eu quero fazer mais uma colocação, tá bom? Então, irmão Klaus, por favor. Eu posso dar a vez para a irmã Cristina e depois falar depois dela? Pode. Claro. Irmã Cristina, por favor. Então, boa noite àqueles que eu não dei boa noite. Tudo bem. E quem criou essa água aí? Deus, Mas não fala que ele criou a água, né? Mas de onde que está? eu acho que travou aí para mim, ou a minha internet travou aqui. Acho que é a sua. A minha Nós está estamos te funcionando. ouvindo, nós estamos ouvindo, pastor Liz. É. Então, A porque resposta é a Deus. Terra, a Terra, então era tudo água. Tudo, todo esse universo era água. É só uma pergunta, só uma colocação.
Para mim, então, era um grande aquário. Nós somos um grande aquário. Bom, eu não sei. É só uma colocação. Outra coisa que eu queria falar é que o pastor Ulisses falou. Me permita, pastor, se eu estiver errada, por favor, me corrija, tá? Que o irmão falou que quando Deus criou a terra, sem forma e vazia, essa frase sem forma e vazia dá a impressão que é um caos, uma destruição. Não, é a forma de dizer, olha, não tinha nada. Aí foi colocando, tinha só. Podia usar mais ou menos como a criação do homem, que em Gênesis 1:17, Deus fala que criou o homem, macho e fêmea o criou. Quando vai no capítulo 2, aí ele vai falar, pegou o homem, fez o pó da terra, e fez o barro, e soprou. Aí vai detalhar a criação do homem. Então, eu acho que é como o irmão falou, aquele começo aquele versículo do começo, não é que é um caos, não destruiu. Por quê? Como que vai destruir? Porque a destruição, a maldição, a morte ou qualquer coisa só pode vir pelo pecado. E a Bíblia diz que, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, não foi por Adão que entrou? Então, se o pecado entrou no mundo por Adão e pelo pecado a morte, assim todos os homens pecaram. Então, o mundo entrou em maldição, em caos, depois do pecado, e não antes do pecado. É o que eu entendo. É só minha colocação, e depois o irmão pode me falar. Tá bom? Muito Irmã obrigada. Cristina, a senhora está redondamente correta, e é isso mesmo. Talvez eu não deixei claro, mas é isso mesmo, tá? Ou seja, quando Deus criou, e Deus, meus queridos, ele não cria algo ruim ali. Ele não criou um caos, né? Por mais que foi traduzido para nós, ou traduzido, né, sem forma e vazia, às vezes dá esse pensamento de caos, mas não é um caos, né? É Inclusive, como é, pode falar, inclu- irmã Cristina? inclusive muitas pessoas usam Jeremias 4:23. Olha, eu estou tirando essas coisas. Eu estou tirando mais uma coisa desse livro aqui que eu tenho aqui, ó. E ele fala assim, que muitas pessoas citam Jeremias 4:23, que usa a mesma palavra que está em Gênesis 1:1. É torru, babarru, eu não sei falar. É aquelas palavras lá, sem forma e vazia, né? Mas ali Jeremias está dizendo que Israel vai ser tratado de uma maneira tão dura pelo Senhor que vai ser como se fosse, como é comparativo, não é dizendo que em Jeremias é a mesma coisa, né? Então é interessante essas coisas. E outra coisa, também tem aquela teoria do intervalo, que um dia durou 1000 anos é um dia e tal. E esse mesmo autor aqui, ele fala assim, ó, em todos os seus 2355 usos no Antigo Testamento, a palavra dia nunca é usada figurativamente quando acompanhada com ordinal, como primeiro e segundo. Então, é Isso. primeiro e segundo mesmo, não é 1000 anos, não tem intervalo. Segundo que está aqui, nesse livro aqui. Tá bom? Desculpa, obrigado. Chega de falar. Mas, irmã Cristina, a Oi. gente não tá, nós não estamos colocando Sim, em questão a tá, duração tá. dos dias, porque isso é uma Sim. outra teoria que algumas pessoas têm. Então, eles acham, né, que o dia não era um dia, era semana e não 1000 anos, tá? Mas, enfim, mas nós não estamos colocando esse aspecto. Eu Nós já só estamos entendi. falando do aspecto da criação. Agora, a irmã falou uma coisa que eu não sei de onde que a irmã tirou, deve ter tirado da sua cabeça, mas tirou uma coisa que faz parte digamos, não da mitologia, mas do pensamento hebraico, que o mundo lá atrás, no início, é como se fosse uma redoma de vidro. O mundo, eu estou dizendo, o firmamento. Veja bem, e repito, nós não podemos confundir a Terra com, com tudo, com o firmamento, porque sistema solar existem vários, né? Então, às vezes, nós ficamos achando que só tem, não somos únicos, né? Então, eles até achavam que tudo estava dentro dessa abóbada, inicialmente, tá certo? E aí também, quando eu falei aonde nós vamos colocar
os monstros os monstros diluvianos, né? O dinossauro, não sei o que, aonde colocar? Se for de cá para cá, se nós, aqueles que não concordam com essa teoria, né? Fica a minha pergunta para que respondam depois, aonde vai colocar? Mas existe um outro detalhe também. Dessa forma, aonde, em que época, em que tempo nós vamos colocar a queda de Satanás e a queda dos anjos? Aconteceu isso, então, né? Cá, então, né? Ok? Mas, enfim, na ordem, na sequência, irmão Klaus, por favor. Obrigado. Seria possível colocar Êxodo 20, versículo 11 na tela? Eu não concordo. Tá bom, tá bom. Olha só. Se fosse possível perguntar ao Senhor, Senhor, em quanto tempo o Senhor fez os céus e a terra? Né? Vamos dizer, para ele dizer de maneira bem direta, eu levei tanto tempo. Porque entenda, se a criação envolvesse um momento anterior a Gênesis 1, se existisse um outro mundo criado anterior a Gênesis 1, e se alguma coisa desse mundo fosse usado como matéria-prima para o nosso, o tempo total, tá, teria que incluir essa outra fonte de matéria. O que é interessante é que em Gênesis 1:1, ele começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo ele traz três conceitos importantes: o tempo, o espaço e a matéria. Percebam, no princípio é o tempo. Criou Deus os céus, o espaço, e a terra, que é a matéria. Esses três conceitos estão embutidos no versículo. E são esses três conceitos que foram criados. Ali a terra se refere a tudo que é tangível. A água é tangível e faz parte da matéria. Assim como a ideia do tempo foi embutida no termo princípio. E a ideia do espaço, que não dá para existir nada sem tempo e espaço, foi criado junto com os céus. E o que é interessante é que aqui em Êxodos 20, versículo 11, diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E ele coloca no plural aqui, os céus. Todos os céus. E a terra. Aqui não sobra muita coisa. Essa passagem, ela fica repetida. E aqui, olha só, essa parte é interessante, porque Êxodo 31:17. Tem como colocar na tela? Êxodo 31:17. Essa aqui eu acho fenomenal, porque é o próprio Senhor Deus falando. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo descansou e restaurou-se. Olha só que interessante. Aqui ele diz que em 6 dias fez, de novo, né, ele repete, os céus e a terra. Tudo. O espaço e a matéria. E o que é interessante aqui? Ele está falando dos dias e está comparando com o sétimo dia. Veja, o sétimo dia é um dia Yom, é um dia de 24 horas normal. E não há motivos para a gente entender o termo dia usado nesse versículo, em Êxodo 20:11 e em Gênesis, em todo o primeiro capítulo, que não seja um período de 24 horas. Tá? Não há nenhum motivo, tá, para a gente pensar nisso. Não há nenhum motivo bíblico, vamos dizer assim. O que acontece é que nós fomos bombardeados durante toda a nossa formação de que seria impossível que o nosso mundo tivesse apenas o tempo bíblico da criação. Por quê? Porque criou-se uma alternativa à criação e nós fomos induzidos a crer nessa alternativa da criação durante todo o nosso período escolar. E aí a gente questiona, que nem o irmão Deus está questionando, né? Onde colocar então os dinossauros,
Onde colocar então esses monstros enormes? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós fomos contemporâneos, os seres humanos foram contemporâneos desses monstros e existem evidências disso. Meu irmão, que está passando aí a tela aí, se possível, agora o desafio é grande. Procure aí, por favor. Templo, Camboja, Ta, TA, Porn. Agora que é difícil mesmo. Pera aí. Deixa eu ver se eu soletro isso. Tá Prohn. P-R-O-H-N. T-A, espaço, P-R-O-H-N. Por favor, procure aí. Templo, Camboja, tá? Prohn e coloca dinossauro. Pode repetir, por favor? É TA? T-A, espaço, P-R-O-H-M, É. Camboja, dinossauro. É tudo junto? Até há espaço, né? Todas as palavras. T-A, espaço. Tem que pôr esse espaço. Bota imagem. Isso aí, ó. Tá aí, ó. É a sugestão dele. Pega a sugestão dele aí. Essa primeira sugestão, exibindo resultados para. Coloque imagens, meu irmão, por favor. É? Imagens. Imagens? Bem ali em cima. Isso. Olha aí que bonitinho. Irmão Elias, esse bichinho aí no meio, o que é que lhe parece? O que você está falando? É, o que é que lhe parece esse bichinho aí no meio? Agora, Um vamos lá. dinossauro daqueles estranhos lá mesmo, né? Isso, é isso. Vamos lá. Continua, vamos lá. Meu irmão, coloca aí, por favor, na pesquisa do Google, aí mesmo nas imagens, coloca aí. Pedra, Ica, dinossauro. Pedra, Ica, dinossauro. Pedra, Pedra, espaço, Ica, espaço, Ica. dinossauro. Ica. Agora desce um pouquinho aí. Tá, olha só. Então, é assim, ó. Aquele templo lá do Camboja, ele estava perdido no meio do mato, tá? Há tempos idos, ele foi redescoberto depois que um piloto, na Segunda Guerra, caiu por perto do negócio daquele e descobriu a construção e depois relatou que Acho que caiu a internet dele, primo. Pelo jeito, acho que não parou de falar. A tela toda, primo. Deixa eu falar uma coisa, por favor. Isso. Bom, eu tenho aqui a ordem de pessoas que vão falar, o irmão Genivaldo, depois o irmão Daniel e o pastor Lourival. Só gostaria de fazer uma retificação em cima do que o irmão Klaus está falando, ele tem realmente razão. Então, com é, relação aos monstros pré-históricos, né? Digamos como o pessoal fala, é, a gente pode colocar realmente depois de Gênesis 2. Não, não, não vejo problema maior com isso. Na minha visão, o problema maior é onde nós vamos colocar a queda de Satanás e a queda dos anjos. Esse que é o grande problema para nós, porque de Gênesis 2 para cá realmente não teve nada. Então, é a única coisa meus que eu vejo irmãos, aí. eu caí e voltei, desculpe. Voltou? Irmão Klaus, continua. Meu irmão, eu não vi, eu caí e voltei. O senhor foi fazer a retificação. O Klaus? Alô? Oi, Klaus? Oi, vocês estão me ouvindo? Agora Agora sim. sim. Desculpe, eu não ouvi, caiu tudo aqui. O senhor fez uma retificação, qual foi? Só falei, primo, ó, primo, eu só falei, irmão Klaus, que quanto a essa parte dos dinossauros, tudo bem, é, ok, aceito. Acho que você está muito claro, não há o que brigar com imagem nenhuma. E aí eu me lembro também que a gente tem muitos fósseis achados em vários lugares.
Então, assim, mas o meu problema maior é onde colocar aí a queda dos anjos, a queda de Satanás, uma das coisas. Agora, só dando uma retificada em Gênesis 1:1, o pastor disse quando ele põe a conjunção e, no original não tem conjunção e, pastor. Então, na verdade, eu posso, eu creio, não vou dizer que eu estou extremamente correto na tradução. É uma coisa que eu preciso checar mais ainda. Mas o Gênesis 1:1, se eu não estou errado, se eu estou errado, me corrijam. O original diz só Bereshit bara Elohim. Ele só fala no princípio Deus criou. Ele não fala no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é uma tradução que eu não vejo. Eu procurei aqui, estou procurando e não acho no meu livro aqui que eu estou estudando. Então, o Gênesis 1:1, que é traduzido, que no princípio criou Deus os céus e a terra, na verdade, no original não está assim. Me pegue o original e me corrijam se eu estiver errado. Irmão Genival, por favor. Irmão Klaus, tudo bem? Irmão, ou quer falar mais alguma coisa? Eu teria mais coisas, mas tudo bem, pode passar para outro irmão. Não, fala aí, pode falar. Não, a respeito do tempo, tá? Os dois versículos de Êxodos, eu acho que eles, assim, Um estabelecem minutinho. o prazo Irmão da Klaus, irmão Klaus. criação. Irmão Klaus, só um pequeno parênteses. Nós não estamos colocando o tempo. Tipo assim, o dia é de 24 horas, o dia é de uma semana. Não, ninguém está realmente questionando isso. Eu entendo perfeitamente que o dia é de 24 horas. Houve tarde de manhã, o dia tal. Houve tarde de manhã, o dia tal. Para mim é muito claro isso. Entendeu? Mas o irmão percebe que ali no texto de Êxodos, tanto no versículo de 20 e 11, quanto no 35:17, ele resume toda a criação em 6 dias, toda, os São céus e a terra. toda a criação em 6 dias, a criação que nós temos hoje. O que nós temos hoje? Criou em 6 dias. Agora, essa outra criação que tinha ouro, pedra, sardônio, o jardim de Deus, estavas no Éden, jardim de Deus, de Gênesis 2 para cá, não é falado, ela não está lá, entendeu? Eu entendo Bom, que Deus fala, é, criação em 6 dias, o mundo que nós temos hoje, a terra que nós temos hoje, é a minha visão. assim, ó, a irmã Cristina, ela levantou uma lebre interessante, porque, de fato, a gente tem, e isso a gente pode achar fácil. Já caiu de novo. Irmão Klaus caiu de É, novo. caiu. Enquanto ele vai se levantando, irmão Genivaldo, por favor. Microfone. Tudo Ele era está muito tentando desligar bom. ali. Isso, Pronto, agora ok. sim. Desculpa, irmãos. Ô, irmãos, Ah, a minha pergunta é uma pergunta bem breve, é o seguinte. Claro que eu creio na Terra criada, né? Claro, em média de 5, 6 mil anos, né? Que a Terra Nova é chamada. Inclusive, o judeu, eles usam o ano lunisolar lá, que está em 5.786 anos, né? Claro, falando da criação do homem, né? Então, o que me chama a atenção é o seguinte, claro que eu creio dessa forma, só que desculpe a minha leiguice, ser leigo, porque quando eu olho aqui o 1, o 2, o 3, parece que no final aqui, esse ponto do versículo 2, parece que existe uma pausa, claro, isso é um parece. Porque quando se eu perguntar para qualquer irmão, no primeiro dia Deus criou o quê? O que Deus criou no primeiro dia? Ninguém vai dizer que criou a terra, correto? Vai dizer que criou o quê? A luz. Quando fala em criou terra, parece haver o hiato. Parece, quando fala criou a terra. Tanto é que quando conta, não conta a terra não está inclusa a partir da luz. É só essa colocação, de repente o Zumão me corrige aí, mas eu não vejo. Quando perguntamos quem o primeiro dia criou o quê? É a luz, não fala que criou a terra no primeiro dia. É só essa a minha colocação, obrigado. muito boa colocação, porque realmente ele fala, no primeiro dia criou Deus a terra, no primeiro dia depois criou o céu. Não, ele não fala isso. A terra, porém, aí vai que ele começa criando a luz primeiro. Muito bom, irmão Genivaldo. Eu não tinha pensado nisso, não, mas eu gostei realmente dessa colocação. O irmão Klaus caiu de novo. Então, enquanto ele vai se tentando se recuperar aí, irmão Daniel, por favor.
Então, eu gostaria apenas de fazer a colocação sobre o texto do irmão Klaus, que ele colocou aí, que quando alguém me questiona sobre essa situação, eu cito a questão de Adão, quando Deus fez Adão. Com quantos anos ele fez Adão? 25 anos? Então ele já estava, ele criou alguma coisa, não criou o nenê. Então deu de mamar, cresceu, ensinou a andar, não. Já formou um homem, pôs sopro nele e ele acabou sendo um homem. Como é teu nome? Sou Adão. Quantos anos você tem? Eu nasci hoje. Então, é uma condição que eu vejo sobre as coisas que são formadas. E a outra ilustração que eu passo para as pessoas com as quais eu converso é o milagre das bodas da Galileia. Então, Jesus falou para os servos lá: pode servir, é vinho. Como assim que é vinho? Jesus não amassou a uva, não, não fez toda aquela fermentação e fez um vinho bom, um vinho de uns 3 ou 4 anos de desenvolvimento. Então, como ele criou? Criou pela sua palavra. E pela sua palavra, então, ficou o vinho pronto. As coisas ficaram assim. Motivo pelo qual eu não entendo que tenha que o hiato lá em Gênesis 1, 1 e 2. Obrigado, irmãos. Irmão Daniel, irmão Carlos, só para seguir com o pastor Lerval, que você caiu, voltou, e depois do pastor Lerval você fala de novo, tá bom, irmão? Pastor Lorival, por favor. Boa noite a todos. Irmãos, dentro desse assunto, eu acho interessante, estou percebendo no irmão Elias ah, um questionamento que eu também tenho. Me identifico com você aí nesse sentido, porque a gente crê na queda de Satanás, o pecado não teve origem agora, tá? E o pecado já existia antes da criação. Tanto é que ele foi introduzido, não é que ele foi gerado ali, concebido. Foi concebido na humanidade, mas a, a natureza de pecado já existia nos anjos, né? Então, realmente, ou nós cremos na queda de Satanás, usando os textos de Isaías 14 e Ezequiel 28, crendo que aquelas aplicações ali era impossível fazer para rei de Tiro, né? Para um homem subsistir naquele ambiente. Então, por isso que nós cremos que havia a lei da dupla referência, né? Aplicando, usando o homem como espelho, mas aplicando ao anjo, a Satanás, aquelas características e aquele ambiente. E aquele ambiente era um ambiente de vida, de vivência, de regência, de reino. Claramente Lúcifer, né? Querubim, então trata-se de alguém que era o guardador da glória de Deus. O texto fala isso, né? É, então havia um ambiente antes, certo? Eu quero ler um texto aqui na segunda carta de Pedro. Podia começar do versículo 1, no capítulo 3, mas eu vou, para não demorar muito, começar com o versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, dá a impressão aqui que o princípio da criação é um tempo
E esse desde a antiguidade é um tempo anterior. Desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, só foi tirada da água, tá? Respondendo aí a questão do irmão Almir, né? É, pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Que mundo de então? Pedro tinha claro conhecimento do dilúvio de Noé, né? Com certeza, ele poderia ter sido específico aqui, mas colocou como o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Achei muito interessante esse versículo nesse contexto. Então, a gente pega aqui, né, a questão do princípio que ele menciona no versículo 5, no versículo 4, como todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso atesta, né, os dias de 6 dias, a criação em 6 dias, dias e 24 horas, normal. Mas o versículo 8 dá a entender que, vamos colocar assim, nós estamos numa ordem mundial, mas que poderia ter havido uma outra ordem mundial antes, num outro reino. Deus reinava, logicamente, tudo, mas era outra característica. Infelizmente, quando a gente aborda esse assunto e começa a falar, conceber dessa forma, muitos atribuem a fábula, está gerando uma fábula, né? Mas, então, o que fazer com os textos de Ezequiel 28 e Isaías 14? Quer dizer, nós concebemos que os anjos caíram em determinado tempo e época e situação e uma condição, mas nós não imaginamos esse ambiente, esse tempo, essa situação como que era, né? Então, para mim, esse texto lança também um pouco de esclarecimento sobre a, a criação, né? No mínimo, um, um texto que aponta para curiosidade, né? Para nós imaginarmos que, de fato, as coisas são como são, mas pode ser que também houveram situações antes, né? Pelo contexto e pela narrativa também das profecias, que nos dão a entender dessa forma. Eu não vejo nenhum problema aí. Explicaria para o irmão Elias dessa forma, né? Nessa concepção aí. Mas eu sei que não é bem aceito essa posição, né? Bom, pastor. Irmão Klaus, por favor. Então, seria possível colocar segundo Crônicas 18 a 22? Qual capítulo mesmo? Repete. Segunda Crônicas. Segundo Crônicas 18 a 22. Pegamos? Olha só. Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor, vi ao Senhor sentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. Olha só que interessante. Aqui ele dá uma informação interessante. Ele tem direita e tem esquerda. Olha só que interessante. Isso aqui é diante do trono do Senhor. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em
Ramote de Gileade. Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com o quê? Ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai, faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Eu não vou tentar trabalhar todo o mérito dessa passagem, que é bem complexo, mas o que é interessante aqui? O que eu acredito, tá? Esse espírito aqui que se dispôs a mentir, ele não era um anjo, tá? Ele era um demônio. Por favor, coloca aí Jó 1, 6 e 7. Isso. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passar por ela. Meus irmãos, como é que um ser que foi expulso e que caiu do céu volta assim a hora que ele quer? Isso não parece estranho? Nessas duas ocasiões, a história da humanidade estava se desenrolando. Nós temos aqui Satanás, acredito que até antes de Acabe, né? Porque eu acho que Jó é anterior a Acabe. Antes de Acabe, aqui Satanás aparece perante o Senhor. Como é que ele, tendo sido expulso, volta para o céu na hora que quer? E depois a gente tem lá, na história de Acabe, um demônio que surge do meio da assistência do trono, olha só. E diz: Não, eu vou lá e minto. Aquele ali era um demônio, não era um anjo. Anjo não mente. Anjo não ia pecar. Era um demônio. Então tá. O que é que eu estou querendo propor para os irmãos aqui? Tá? Satanás de fato foi expulso. Onde é que está o que eu acho que é o melhor texto a respeito da expulsão de Satanás do céu? Está em Apocalipse. Apocalipse, se for possível colocar, 12, de 1 a 14. Apocalipse 12, de 1 a 14. Olha só. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E vi outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia dado a luz, e havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. No meu entendimento, isso aqui é uma descrição do que Satanás tentou fazer com Jesus. Ele tentou matar Jesus depois dele estar vivo, aqui na terra. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Olha só, aqui, depois que Jesus voltou para o céu, agora olha o versículo 7. E houve batalha no céu, meu irmão, se pudesse subir um pouquinho a tela, e houve batalha no céu, aí passou demais, peraí, pronto. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalhavam o dragão e seus anjos. Aqui houve uma batalha. Depois de quando? Jesus voltar para o céu, depois dele assunto aos céus. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão. Aqui ele foi expulso e não voltou mais para o céu. A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que enganará todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, o que eu entendo? Essa passagem dá conta de quando é que Satanás foi expulso dos céus. Depois do retorno de Jesus, depois da morte e ressurreição. Então, veja, aquele entendimento de que a terra se transtornou com a expulsão de Satanás do céu, tá? Eu acho que não é compatível com esse texto. E nem com o fato de você ver demônios no céu, caso essa batalha tivesse acontecido antes da volta de Jesus para o céu.
Que sentido o texto lá no Antigo Testamento, tanto em Jó quanto em 2 Crônicas, lá na história de Acabe, que sentido faz aqueles demônios estar no céu? Que autorização eles tinham para estar lá se eles tinham sido expulsos? Aqui sim. Depois dessa batalha, depois dessa expulsão, os demônios foram de fato expulsos do céu e não voltaram mais. E o fato de eles terem sido lançados na terra não transtornou o aspecto físico da terra, sim o aspecto espiritual, sem sombra de dúvida. Então, assim, quando a gente vê lá em Êxodo 20, 11 e 35, 17, um resumo de que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, isso é toda a criação, na minha opinião. Tudo o que foi criado, que nós temos acesso e contato hoje, foi criado em 6 dias. E foi tudo criado sem pecado. A terra era perfeita, até Adão pecar. Nada morreu antes disso. Então veja, por que que isso é importante? Porque isso estabelece que os fósseis não surgiram antes do pecado de Adão. Os fósseis surgiram depois. Aquela passagem que o pastor Lorival leu lá em 2 Pedro é muito interessante, porque ela dá conta de que a terra ela está no meio das águas. Eu queria pedir mais uma gentileza. Salmo 148, 4. Olha que lindo. Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. A palavra de Deus nos conta que o Senhor Deus criou o firmamento para separar as águas de cima das águas de baixo. Aqui em Salmos, o salmista, bem depois do dilúvio, tá? Está clamando que as águas acima do firmamento louvem ao Senhor. Na minha opinião, essas águas ainda estão lá. E, de fato, o nosso firmamento continua nos protegendo das águas que estão acima do firmamento. Eu não lembro mais qual foi dos irmãos hoje aqui que relatou uma experiência que eu também compartilho, que é assim, por que que tantas vezes a gente vai ler a Bíblia? Não é o que está escrito aqui, é diferente. Não. Por que que não acredita exatamente no que está escrito? Da forma como está escrito. No Novo Testamento, tem 31 referências aos textos do Antigo Testamento com a seguinte especificação: como está escrito. Como está escrito. 31 vezes. Eu tenho essas vezes, eu posso passar para os irmãos. 31 vezes aparece como está escrito. Como lês? Tem uma vez que Jesus estava respondendo aquele jovem lá, ele diz, como lês? Como está escrito? Como lês? Então, sinceramente, da forma como está escrito aqui, eu não tenho nenhum problema em crer que nós estamos ainda imersos nessa água primordial da criação. Se os irmãos quiserem um relato bem detalhado de como é que o mundo foi criado, esse relato está lá em Provérbios 8, até o versículo 27. A descrição ali está bem clarinha. A sabedoria explicando que ela foi a testemunha da criação. De antes de haver os outeiros, de antes de haver os abismos, de antes de haver os abismos. É a coisa mais linda do mundo. Lá em Provérbios 8, ele escreve bem certinho como é que foi a criação. E detalhe, tudo aquilo ali se resume em 6 dias. E dias de 24 horas. Se a gente considerar que são 6 dias de 24 horas, que Satanás só caiu, só foi expulso do céu depois da assunção do Senhor Jesus, conforme está lá no texto de Apocalipse, e que não havia pecado na terra antes de Adão pecar, meus irmãos, a cronologia bíblica fica perfeita. Nós temos a criação em 6 dias e toda a história da terra descrita dali em diante. E o tempo que hoje o Estado judeu considera como sendo o nosso ano, 5.000, eu nunca acerto esse número, 5.786, eu acho, 5.786 anos. 5.786, isso mesmo. Perfeito. 5.786. Esse é um número aproximado, e é interessante, é parecido com o do calendário gregoriano. Nenhum dos dois é perfeito. Eu acho ótimo isso. Porque o ser humano, ele gosta muito de querer controlar as coisas. Ele quer controlar até o tempo. E é como se Deus dissesse assim, vocês não vão controlar o tempo. Nenhum calendário nosso bate. Nem o calendário gregoriano é confiável, porque ele deixa 6 anos de margem. A gente pode estar em 2019, pode estar em 2031. Não há uma certeza absoluta. Mas, conforme esses textos que eu mostrei aqui para os irmãos, eu compartilhei alguns lá no Escatom, assim, por que motivo precisaria haver tempo anterior
a nossa criação ou entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 de Gênesis. Dinossauros, aquelas pedras ricas que eu não consegui terminar de explicar para os irmãos, é do período pré-colombiano, aquilo ali era enterrado junto com os homens. As pessoas eram enterradas com aquelas pedras, é como se fosse retratos de como é que ela morreu. Ali tem Tiranossauro Rex pegando o ser humano e mastigando, mostra como é que ela morreu. Ali tem ser humano montado em atitude de guerra com arco e flecha na mão, em cima de Triceratops, aquele que tem um escudão grande, que tem 3 chifres na frente. Meus irmãos, hoje, se os irmãos colocarem no Google fóssil vivo, os irmãos vão ver o tubarão-cobra, os irmãos vão ver os crocodilos. Inclusive, junto com os dinossauros, na mesma camada geológica, tem gato doméstico, tem cachorro doméstico, tem todo tipo de bicho. Não há motivo para a gente acreditar que os dinossauros não são contemporâneos dos nossos animais que vivem hoje, eles são. E vários animais que estão fossilizados também estão vivos hoje. Irmão Então, Carlos, assim, pois não. me permita interrompê-lo, Pois não. já interrompendo. Acho que já são 22h34, 33, e o pastor Edilson levantou a mão também. A gente pode até retornar semana que vem, alguns minutos, para a gente fechar o nosso assunto. Mas antes de passar a palavra para o pastor Dilson, só duas coisas. Em cima do que você falou, tudo bem, dinossauro, beleza, mas você está equivocado com relação ao Apocalipse, porque o que está falando em Apocalipse é na tribulação, tá? Então você está colocando como se fosse lá atrás, e não é. Aquele versículo que você leu de Apocalipse é na tribulação, então não é lá atrás, ok? E eu gostei muito do que o irmão Genivaldo falou, e eu estou aqui aberto porque realmente é muito interessante que Gênesis 1 e 1, depois Gênesis 1 e 2, até essa vazia, e aí depois Gênesis 1 e 3, o primeiro dia da criação. Disse Deus, ninguém está discutindo os 6 dias, os 7 dias, ninguém, e que são os dias de 24 horas. Nós não estamos colocando isso. Para mim é líquido e certo que são 24 horas. E são 6 dias, no sétimo Deus descansou. Mas o meu pensamento é a partir do versículo 3, quando Deus começa a criar os céus e a terra, que é o versículo 3 de Gênesis 1 e 3. Muito bem, continuamos na semana que vem. Pastor Dilson, por favor. É que eu fale agora ou deixemos para a próxima? Não tem problema. Se o irmão puder deixar para a próxima, porque são 22h35 e a gente termina numa hora mais ou menos exata, e aí a gente retoma semana que vem. O irmão Klaus fala mais, não tem problema nenhum. O irmão Klaus pode falar, defender a posição dele aí, não tem problema nenhum. O irmão Dilson também fala, e quem quiser falar mais. O pastor Ulisses ficou quieto depois que ele falou, não falou mais nada, então pode voltar a falar semana que vem. Perfeito, tranquilo. Tá bom. A gente começa um pouco com esse nosso assunto, que é um assunto interessante também, lógico, né? E aí, na sequência, depois de alguns minutos, o pastor Evaldo continua. Aí é bom até saber a opinião dele também, vamos ver o que ele pensa, né? Sim. Muito Tudo bom. bem, então, irmãos? Vamos de 12h36, é melhor a gente procurar terminar na hora. E eu na minha ingenuidade, desculpa, viu, pastor Ulisses? Eu falei assim, eu fiquei pensando, pastor, e esse nosso estudo vai ser tão rápido que nós vamos 10 horas, nós já vamos terminar. Eu fiquei pensando, mas eu esqueço que aqui se chama escapou, né, primo? Não existe estudo bíblico rapidinho, não. Isso aí esquece. Pega um versículo e fica uma eternidade. Escatom é outro nível. Escatom é outro nível. Elias, só queria deixar aqui para você, que eu não queria interromper os outros, né, e não dar oportunidade, mas essa teoria, né, do hiato, ele não é tão antigo, né? Ele surgiu por causa do evolucionismo, né? Que é para dizer que os dinossauros foram extintos há milhões e milhões de anos, né, e não são contemporâneos a nós. Temos muitos relatos, né, de restos de dinossauro fresco, vamos dizer assim, né? Adalto Lourenço é o pesquisador que diz, ainda Eberlin, né? Ele fala muito sobre isso. Só isso, só. Obrigado aí, muito bom. Não, tranquilo. Tranquilo, eu esqueço os dinossauros.
Eu esqueço os dinossauros, eu só fico com o Satanás e os anjos. Vamos em frente. Você fica com Satanás? Eu estou longe disso, quero ficar com Deus. Eu quero ver que ano foi isso Não aí. fique não, irmão Elias, não fique não. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Uma bênção, realmente. Obrigado, pastor Ulisses, pastor Dilson, pastor Lorival. Muito obrigado. Que Deus possa nos abençoar. Pastor Lorival eu acho que eu coloquei o pastor Lorival na nossa oração final, né, pastor? Bom vê-lo. Espero que a sua sogra esteja realmente bem. Sogra, né, pastor? Que estava tudo bem, se Deus quiser. Só antes da oração, eu quero deixar claro que eu creio que os dinossauros são contemporâneos da humanidade, Sim. tá? Eles fazem parte da criação. Isso aí, independente de qualquer vislumbre, para mim, os dinos são nossos. Eu tenho uma pergunta sobre isso, mas quero deixar para a semana que vem. Vamos lá. Santo Deus, Pai querido, queremos, Senhor, te louvar e te exaltar. Queremos agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de usar desse instrumento para a nossa comunicação, estudo e interação dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das nossas convicções. Obrigado, Deus, por esse grupo de estudo que assenta no seu coração as elaborações teológicas de uma forma refinada, de uma forma bem estruturada, consolidada pela tua palavra, e por isso tudo nós te agradecemos. Ajuda-nos, ó Deus, a entrar em harmonia de conclusões, porque isso também isso nos favorece a continuidade, nos favorece a força do trabalho que temos visto pelo pastor Evaldo e outros pastores, a Deus, os irmãos, próprios irmãos que criaram esse grupo, que faz com que essa matéria seja consistente e ajude muitas pessoas na, nas suas, no, no remover das suas dúvidas. Sim. Obrigado, Pai, também, porque o Senhor tem nos dado esse espírito de comunhão, de trabalho conjunto, e isso é maravilhoso. Também te louvamos porque podemos ter esses questionamentos na tua palavra, porque eles ajudam a nos elucidar os fatos e aumentar a nossa convicção. Te agradecemos também pedindo que o Senhor opere em nós para que sejamos instrumentos de transmitir a tua verdade nas nossas igrejas. Sim. Pai, concede-nos uma boa noite de repouso, de descanso e tranquilidade e ajuda-nos a despertar amanhã com paz e alegria em nosso coração. Pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, Deus pastor abençoe. Obrigado Ulisses. pela oportunidade, gente. Muito Obrigado, obrigado, pastor pastor Ulisses. Ulisses. Obrigado, Muito irmão. Boa agradecido. noite, Deus abençoe. Klaus Boa noite a também. todos. Klaus, obrigado, irmão Participação de Klaus. todos aí. Muito bom. Semana que vem, irmão Klaus, fica preparado, né? Tá Ô, certo. a irmã Cristina saiu, né? Eu pedi para ela colocar a capa do livro que ela tem lá, depois a gente pede. Pede pelo Tá, a gente grupo. pede. Um abraço, irmãos. Uma Oi, excelente Elias. noite Boa para noite, todos. Alberto. Boa noite, Deus Boa abençoe. noite, irmão. Mas, Elias, reconsidere, não fique com ele não, viu? Acho que é melhor apagar essa parte do vídeo, viu, primo? Edita essa parte aí, irmão. Já tá gravando aí, vou deixar. Valeu. Abraço, bom descanso. Amém.